Quero convidar você para ler o texto bíblico, Lucas, capítulo 9, do verso 23 em diante. Lucas 9, 23 em diante. A mensagem culmina o nosso louvor. Você vai perceber que tudo que nós cantamos está aqui dentro desse texto. Do 23 até o 26 de Lucas 9. Fecha os olhos. Deus amado, nós vamos ler a Tua palavra e precisamos, Pai, da Tua manifestação em nossa vida. Precisamos de força do Senhor também para abrirmos o coração e a mente, para recebermos e deixarmos com que essa palavra se torne viva e se transforme em ação em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Do verso 23 em diante, diz assim: Dizia Jesus a todos. É importante esse todos. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na glória do Pai e dos seus santos anjos. Jesus, enquanto ele esteve aqui, ele chamou as pessoas. Aliás, antes de vir a esse mundo, ele chamava o ser humano. Todo ser humano. Ele chama hoje todo ser humano na face da terra. Mesmo aqueles que não conseguem identificar que o chamado vem do Deus da Bíblia, do Deus Criador e Redentor. As pessoas podem não conseguir identificar de onde vem, mas elas ouvem um chamado que vem do fundo da sua alma, da mente, porque Deus não é um Deus só emocional, racional e emocional. E elas sentem essa necessidade de servir a Deus. Jesus, quando esteve aqui, chamou pessoalmente. E a gente vê descrição na Bíblia, na palavra. Por exemplo, uma que é bem lembrada, da pesca maravilhosa, quando Jesus se aproximou dos discípulos e Pedro estava lavando as redes, né, com seus amigos, e ele chamou: eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a palavra diz assim: e deixando quanto? Deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo. As palavras são muito importantes na Bíblia, os termos. Por isso que quando a gente começou a ler, e eu disse assim, e Jesus dizia a todos, que é o que diz esse texto aqui. Porque Jesus não chamou só aqueles discípulos. Ele não chamou só os outros que o seguiram. O chamado de Jesus era para a humanidade. E quando Jesus abriu os braços na cruz, ele estava expressando o tamanho e o poder desse chamado. Mas, para a gente não ter dúvidas de que Ele está chamando a gente, para você não ter dúvida de que Ele está te chamando o tempo todo, a palavra diz assim: e dizia Jesus a todos: se alguém quer vir após mim. Em outras palavras, Ele está dizendo assim: você quer ser meu discípulo? Se alguém quiser ser meu discípulo, e como eu disse agora há pouco no louvor, né? Deus não arromba portas, Ele não obriga ninguém. Né? Quando alguém arromba a porta e toma conta de você e se manifesta através de você sem a sua autorização, isso não é possessão divina, é demoníaca. Porque Deus só vai tomar conta de você se você permitir, se você convidar. Lá no Apocalipse, Jesus se apresenta: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz.
Nós estamos fazendo aqui um parêntese na nossa série, né, de Laodiceia. Estamos fazendo um parêntese, vamos voltar daqui a pouco, né? Para comemorar hoje 1 ano de Campolim. Então Jesus dá uma receita para quem quer segui-lo. Ele diz assim: eu estou chamando você para ser meu discípulo. Você quer ser meu discípulo? E aí a primeira pergunta para você: já pensou nisso? Você quer ser discípulo de Jesus? Quer? Eu sei que quando vem uma pergunta assim, a gente fica meio assim, né? Você já foi desafiado a alguma coisa? Se sentiu pequeno para aquilo? Hã? Jesus diz assim: eu vou dizer para você o que você tem que fazer. O que implica ser discípulo de Jesus? Se você se casa com alguém ou é pedido em casamento, você sabe que essa aliança vai implicar em um monte de coisas. E com Jesus não é diferente. Então ele diz assim: quem quiser vir após mim. E ele deu uma receita em 3 etapas. Qual é a primeira? Quero ouvir você. Hã? Negue a si mesmo. Isso. Negue a si mesmo. Já começou difícil a coisa, não é? Negar a si mesmo não é coisa fácil. E negar a si mesmo, eu creio que é um pouco diferente do que a gente pensa em geral, né? A gente tem muito aquela ideia de negar a si mesmo é você dizer assim: porque Jesus me chamou, eu estou decidido a ser infeliz. Porque quando Jesus me chama, Ele tira todos os meus prazeres, que a gente chama de prazeres do mundo, né? E aí beleza, eu aceitei, vou ser infeliz mesmo por causa de Jesus, eu vou ser infeliz. É para isso que Ele chama? É assim? O chamado dele? Ao contrário, a gente não pode esquecer que Ele diz assim: eu vim para vocês terem vida em abundância. Vida em abundância é nessa terra, viu, gente? É aqui. Então tem alguma coisa nesse chamado. E ele começa dizendo: negue a si mesmo. Então o que é negar a mim mesmo? Bom, para negar a mim mesmo, primeiro, eu tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que amar a mim mesmo. Primeiro de tudo. Para amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. Para amá-lo igual eu amo a mim mesmo. E Jesus estabeleceu o padrão, o parâmetro. Eu preciso amar a mim mesmo para amar o próximo. E ter esse equilíbrio. É aquela questão do equilíbrio que Jesus colocou a gangorra, né? A minha autoestima. Você conhece gente com autoestima alta? Convive com alguém que tem autoestima alta? Hã? Eu ouço até um burburinho assim, um certo sorriso meio sarcástico, né? Né? Não é fácil conviver com quem tem autoestima alta, é ou não é? É o mais inteligente, o mais sabido. Ninguém se compara a ele. Se ele for teu chefe, então, é uma desgraça. Olha, pede para Deus para mudar de emprego, que a vida não é fácil, né? Conhece alguém que tem autoestima baixa? Conhece? Difícil também, não é? Porque o autoestima baixa é aquele que você pode elogiar o quanto for, você pode tentar. Quanto mais você tentar colocar para cima, parece que o efeito é contrário, né? Você vai estar falando: poxa, mas você é isso, é aquilo. Ele vai estar se auto-boicotando. Ele vai dizer assim, ele vai estar assim, ó. Pode não estar com a cabeça, mas por dentro ele está assim: não sou nada disso, está dizendo isso para me levantar, mas não é nada disso, eu não sou nada, não faço nada certo, eu não represento nada. É isso. Então Jesus diz assim: negue a si mesmo. Não significa seja infeliz por minha causa, não tenha nenhum tipo de prazer por minha causa. Não significa também deixe de amar a si mesmo, também não significa. Porque Jesus disse que eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo, eu preciso amar a mim mesmo. Não posso, como cristão, esquecer disso. Negar a si mesmo, de verdade, é deixar com que Jesus sente no trono do teu coração. É ter forças divinas para tirar qualquer coisa ou qualquer pessoa que ocupe hoje o primeiro lugar da tua vida, para entronizar Jesus ali.
Eu estava falando agora no primeiro culto e me lembrei de uma história que eu vou contar aqui, né? Enquanto eu falava isso, me lembrei. Anos atrás, lá em 95, 96, eu tinha saído do Quarteto Arauto Rei e fui morar em São Carlos, onde eu era pastor. E um dia uma moça foi lá na nossa casa. E eu não conhecia direito, eu estava chegando ali há pouco tempo, e ela contou uma história de um relacionamento que ela tinha com um namorado que já durava um tempo o relacionamento. Um relacionamento conturbado, onde ela era o tempo todo agredida com palavras, não é? Abuso moral. Mas ela amava de paixão, e a gente confunde as coisas. Muitas vezes você deixa de se amar, achando que você deixando de se amar, porque você ama o outro, a coisa vai dar certo. Não vai dar certo. Se não tiver o equilíbrio que Jesus falou, ama o próximo como a você mesmo. Não pode amar o outro mais do que você ama a si mesmo, e nem o contrário. E ele diz, o que eu faço? Qual a sua opinião? Qual a sua sugestão? E naquela época, a nova equipe lá do Quarteto Arauto Rei tinham gravado um disco novo, um álbum novo. E aí era aquela música, Se Ele Não For o Primeiro. E eu falei para ela, ao invés de eu te falar qualquer coisa, eu fui lá, coloquei a música no aparelho de som na sala, e saí da sala, e fiquei do lado de fora orando enquanto ela ouvia a música. No trono do teu ser, só existe lugar para um. Lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver, só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e o outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar o primeiro lugar do teu coração. Se ele não for o primeiro, se ele não for o teu companheiro, o motivo do teu existir, não vai dar certo, né? E quando eu voltei, ela estava emocionada, lógico, eu também, que estava do lado de fora orando, também estava. Ela disse, eu entendi. E terminou o relacionamento dela, para o bem dos dois, dela e do outro. O que é que ocupa o primeiro lugar do teu coração hoje? Só você pode dizer. Olha sinceramente para si mesmo. Olha para o espelho. O que é que ocupa o primeiro lugar? E sabe, podem ser coisas. Porque a gente corre um risco muito grande de viver essa vida aqui só valorizando o que não tem valor, que são as coisas, né? Anos atrás eu fui fazer uma visita no hospital. Era um senhor que estava doente, a esposa dele estava lá. Os dois tinham acumulado muitos bens durante a vida, uma família muito abastada. E ele já estava internado há um mês, ruinzinho, sem perspectiva de sair. E aí, num dado momento ali, ela disse assim, pastor, a gente acumulou tanta coisa nessa vida. A gente planejou tanto, a gente fez tanto na vida. Dá uma olhadinha, olha essa malinha, tinha uma malinha debaixo da cama. Uma malinha pequenininha, ela falou. Eu estou há um mês aqui nesse hospital e eu estou vivendo com as coisas que tem dentro dessa malinha aí, só. E a gente vai descobrindo que a gente não precisa de nada mais para viver nesse mundo. Eu trocaria tudo que eu tenho pela saúde dele, para que ele sarasse, para a gente ter mais um tempinho de vida junto. Nessa vida nada faz sentido. Você vai lutar a vida inteira para conquistar, para chegar no fim e você dizer assim, não preciso de nada disso. Vou deixar o que eu conquistei. Se ele não for o primeiro no seu coração, a vida não faz sentido. Então, isso é negar a si mesmo. É colocar Jesus no primeiro lugar, é identificar o que ocupa o lugar no coração de Abraão. Quem estava ocupando o primeiro lugar era o filho dele, o Isaque. E Deus disse para ele, Abraão, se você não negar a si mesmo, não dá para ser meu discípulo. E quando Abraão, no coração dele, sacrificou Isaque, não de fato,
Deus disse: estou no trono do teu coração, eu estou lá. Não precisa. Entende? Quer ser meu discípulo? A primeira coisa é você estar disposto a me colocar no trono do seu coração. Segunda coisa, quem quiser vir após mim, renuncie, negue-se a si mesmo. Segundo, vamos lá, gente, quero conversar, vai lá. Tem mais uma coisinha além disso que você falou. Tá certo que você falou, mas não é só isso, tem uma coisinha a mais. O que é? É antes do seguir. Toma a tua cruz diariamente. Igual dessa música, toma a tua cruz cada dia. É o que diz o texto. É interessante que a gente não nota isso. Como eu falei para você, é importante saber que Jesus estava dizendo para todos. E é importante agora a gente lembrar que Jesus está dizendo assim: toma a tua cruz todos os dias. Então, eu já sei que tomar a tua cruz, a minha cruz é um negócio que eu tenho que fazer todos os dias da minha vida. Todo dia. E o que é tomar a cruz? Há muito tempo. Durante muito tempo da minha vida eu fiquei pensando e estudando e tentando reconhecer o que é tomar a cruz. E sabe que a cruz, ela é um instrumento de tortura. E assim como nos Estados Unidos tem pena de morte, em outros países também, lá tem cadeira elétrica, etc., injeção letal, todos esses instrumentos aí de morte. Aí também existia em Roma. Roma tinha vários deles. E um dos piores era a cruz, onde a pessoa ficava lá, a vida esvaindo, cheio de dor e sem conseguir respirar direito, etc. Mas a cruz era o único instrumento de tortura que incluía um desfile de vergonha. E você vai ver que isso aqui está muito dentro do texto do que Jesus falou. Desfile de vergonha. Porque a pessoa não só era crucificada. Acontecia que, além de ser crucificado, ele tinha que carregar o seu instrumento de tortura, a sua cruz. Ele tinha que carregar aquela cruz todo o caminho, até chegar no lugar onde ele seria crucificado. Passar no meio do povo. Era mais ou menos dizer assim: olhem para mim, olha o que eu fiz da minha vida, eu desgracei a minha vida, e agora estou aqui, seminu, carregando o meu instrumento de tortura nas minhas costas, e vou passar no meio da multidão até chegar no local onde eu vou ser morto nessa cruz. Esse era o desfile da vergonha. Desfile que Jesus percorreu, fez. Foi açoitado, estava muito mal, fragilizado, e a cruz nas costas dele. E ele passando no meio da multidão. Eu sempre fico pensando, mas por que a multidão vai assistir um negócio desse, não é? Por que a multidão vai assistir luta, ver um bater na cara do outro, né? Por que a multidão, quando o acidente acontece de um lado da pista, o outro lado para também? Para porque os de lá querem ver. E do mesmo jeito acontecia lá. Bom, amanhã vai ser o dia da crucifixão. O pessoal vai passar aqui nessa via crucis carregando a cruz. E a multidão ia lá para ver, a curiosidade, vendo o bandido levando a sua cruz nas costas. A vergonha do outro, né? Assim foi, segundo a tradição, o nome dele era Simão Cirineu. Saiu de casa para estar no meio da multidão, vendo os bandidos carregando a cruz. Sendo que num momento que Jesus fraquejou e caiu, o soldado romano olhou no meio da multidão e disse: você! E eu tenho certeza que naquele momento ele disse: por que eu vim? O que eu vim fazer nesse lugar aqui? Mas justo eu aqui, agora vou ter que carregar a cruz desse camarada aí, que eu nem conheço. Onde está o engano dele aí, hein? O engano é que ele não ia carregar a cruz de Jesus. Ele ia carregar a cruz dele mesmo. Porque Jesus não carregou a própria cruz. Jesus carregou a tua cruz. A minha cruz foi que ele carregou. Ele quis
percorreu o desfile da vergonha, carregando o instrumento de tortura que era para você e para mim. Ele escolheu isso. Ele resolveu, ele decidiu. Quando lá no horto ele diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele carregou a tua cruz, sem ter vergonha. Jesus percorreu o desfile da vergonha, sem envergonhar-se de você e de mim. Mas eu, Fernando, estou completando esse ano 39 anos de ministério pastoral. E nunca vivi numa época onde as pessoas mais se envergonham de Jesus do que hoje. Nunca vivi. E eu vou dizer para você assim, meu coração, olha, é uma coisa que meu coração enche de alegria de ver nossas criancinhas aqui, entendeu? Sai um gritinho aqui e ali, de vez em quando uma correria para o meio do corredor. Elas estão aqui dentro, né? Quando eu vejo os nossos adolescentes aqui cantando, jovens, sabe? Quando você entra na sala deles, está cheio ali. Porque não existe uma geração onde as pessoas mais se envergonham do nome de Jesus do que hoje. Aí vem as frases, né? Esta igreja não me representa, como se você estivesse acima de todas as pessoas que frequentam a igreja. E a igreja tem problema, gente, sabe? Sabe quem é o problema dessa igreja? Sou eu mesmo. Eu sou o problema. Você é o problema da igreja. Estamos todos nós aqui dentro desse hospitalzão, dessa escolona aqui, comemorando 1 ano vivendo juntos aqui. Aí Jesus diz assim: não se envergonha de mim, porque eu não me envergonhei de você. Eu escolhi carregar a tua cruz. Porque se você se envergonhar de mim, como eu vou me orgulhar de você quando eu voltar? A gente tem que conviver, viver. Nós temos que assumir um ao outro. Eu assumo você, eu assumi você, mas você me assume também. Seja luz, seja sal. E isso você tem que fazer todo dia, sabe? Não é uma vez na vida. Eu me converti, entreguei a vida para Jesus. Beleza. Agora vai mostrar que você é de Jesus na tua casa. E aí quem vive com você dentro de casa vai saber se é de Jesus ou não. Não é porque você não erra não, viu? Porque você erra sim. Mas é porque você volta atrás quando você erra. Você se arrepende. Você pede desculpa. Você procura mudar. Todo dia, na escola, em qualquer lugar onde você passar. No trabalho. Ser luz aqui onde nós estamos. Jesus, a última coisa que ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia. E por último, passa despercebido isso aí, não é não? A gente lembra do negue, do toma a tua cruz, dá muita bola por segue. Segue para onde? Siga-me, para onde? O que quer seguir Jesus? Jesus esclarece direitinho para onde que é para segui-lo. Lá em João 10, quando ele fala em forma de parábola, ele diz assim: eu sou o bom pastor. Aquele que entra no aprisco, arrombando a porta, é salteador. Mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor. E eu sou o pastor. E aí ele já colocou várias coisas. Ele colocou o aprisco. Nós estamos aqui dentro de um aprisco. Essa parte física aqui. Esse templinho que nos recebe a cada sábado, né? Eu digo, esse é o nosso cafofo. Esse é o aprisco. Aqui está um aprisco adventista do 7º dia, né? Aí Jesus diz assim, mais na frente diz assim: tenho outras ovelhas que não são desse aprisco aqui.
Quer dizer que todos nós que estamos aqui somos ovelhas que pertencemos a Jesus? Sim ou não? Será? Ele diz assim: eu chamo. As ovelhas ouvem a minha voz. As ovelhas são quantas? São todas. Todas escutam. Aí ele faz uma diferença entre ovelha e ovelha, sabe? Ele diz assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. Ah, grande diferença, né? Então quer dizer que aqui tem ovelha que é de Jesus e tem ovelha que não é de Jesus. E lá fora tem ovelha que é de Jesus e que não é de Jesus, nos outros apriscos. Não é o aprisco que garante se você é ou não é. O que garante é ouvir e reconhecer. E tem uma terceira coisa que ele fala: elas ouvem, reconhecem a minha voz e me seguem. Aí ele diz para onde? Ele diz: e eu as conduzo. Conduzo para onde? Ele diz: para fora. Eu as conduzo para fora do quê? Para fora do aprisco. Porque o nosso lugar não é um aprisco. A missão está lá fora. A gente completou 1 ano nesse lugar. Nosso culto é bonito, organizado. A gente tem pessoas acolhedoras. Eu espero que você tenha sido bem acolhido aqui. Mas nós temos que crescer sempre, não é? Temos feito alguma missão, mas o nosso nome tem que ser missão. O nosso DNA tem que ser missão. Servir ao próximo, entende? Jesus diz assim: estou chamando você. Enquanto a gente está reunido aqui, quem sabe lá fora o que está acontecendo aqui? Então a gente tem que ir para fora. E eu pedi no primeiro culto, vou pedir nesse também, tá? Alguém de vocês que está me ouvindo aqui, né? Faz um negócio para mim. Falou, estou lembrando que o pastor falou, vou eu fazer. Uma plaquinha, quero botar uma plaquinha lá perto daquela porta da saída lá. Escrito assim: ao passar por essa porta, você estará entrando na missão. Porque a missão não está aqui dentro, está lá fora, entende? Quando você sair aquela porta fora, você vai estar entrando na missão. E Deus colocou a gente aqui para ser luz, para ser sal. Ele diz: as minhas ovelhas escutam, reconhecem e me seguem para fora. Eu as conduzo para fora. E aí é isso. Viver sendo Jesus para as pessoas no mundo. Já pensou? Olha, eu vou chamar, não se sinta bobo. Olha para a tua mão, como eu estou olhando para mim aqui, ó. Olha para ela. Põe tua mão aqui, olha. Olha. Essa mão que você está olhando aí, ó, é a mão de Jesus, viu? Essa é a mão de Jesus. Porque Jesus diz assim: você é o corpo de Cristo. Quando ele esteve aqui, as mãos dele abençoavam. Agora as mãos dele são essas para as quais você está olhando aí, ó. Os teus pés são os pés de Jesus, a tua boca é a boca dele. E sabe o que acontece quando a gente decide seguir Jesus para fora? Acontece que um dia alguém, sem você nem esperar, a pessoa chega e diz assim: quero te dizer um negócio, você foi muito importante para eu me aproximar de Jesus. Você foi muito importante. Já ouviu isso? Já disse isso para alguém? Quem sabe a pessoa está aí do teu lado agora, né? Dá tempo ainda, sabe? E aí você vai pensar de você assim, não como quem tem autoestima baixa, né? Mas você vai dizer assim: mas eu não sou nada. Como é que eu fui importante, né? Simplesmente porque você foi veículo, instrumento de Jesus na vida de alguém. E essa experiência, ele diz, vai se prolongar por
todos os dias da tua vida, durante toda a eternidade, depois que você chegar na eternidade. Uma pessoa aqui e outra ali e outra ali, porque a gente não sabe aonde a palavra de Deus chega, através da influência de um ser humano. Não dá para viver essa vida e passar por ela sem viver isso. Não dá. Quer ser discípulo de Jesus? Põe Jesus no trono do teu coração, negando a si mesmo. Não se envergonhe de Jesus e leve esse Jesus para os outros. Feche os olhos, vamos orar. Deus amado, nós queremos completar esse primeiro ano de existência dessa igreja aqui, servindo o Senhor, colocando as coisas no lugar certo, realmente decidindo sermos seus discípulos, Pai, mesmo sem termos forças, mas pela força do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor se dispõe a habitar o nosso coração. E essa casa, quando a gente se reúne aqui para adorar o Senhor e abastecer as energias, Pai. Que nós cresçamos iluminando, que nós cresçamos como pessoas e como igreja. Oramos em nome de Jesus.